Bom, boa noite, bem-vindos madridistas, como vocês estão? Hoje estou levando tudo um pouco na brincadeira. É, hum, Já faz um tempo, mas hoje ainda mais. Hoje estou bem tranquilo, com toda essa confusão que rolou hoje nas redes, por causa de uma coisa que o Collins falou. O cara, meu Deus, até o Collins está sendo criticado, cara. Tudo porque ele mexeu com um jogador, e é aquilo que eu já falei 1000 vezes, né? Nessa nova moda de que somos fãs de jogadores e não de um time específico. Vou falar uma coisa para vocês. Paula Badosa, tenista, era do Barça e depois virou do Madrid. Muita gente aplaudiu muito bem, se fosse o contrário, não aplaudiríamos, né? Mas eu acho que isso é um sintoma do novo torcedor de futebol. Aquele que um dia torce para um time e no dia seguinte pode torcer para o rival histórico e você pensa, vamos ver, mas vamos ver. Mas enfim, esse é o novo futebol. Como o novo futebol do VAR, né? Que tem coisas que por algum motivo sim e outras que por algum motivo não. Isso é o que João Cancelo fez com Budimir dentro da área e que pediram pênalti e tal. O caso é que, olha, eu escuto o jogo muitas vezes para não ver futebol, o que eu faço é, ou para não passar raiva e digo, não, vou ver o Barça. Enfim, vai ganhar de 1-0, 2-1 ou vai golear. O caso é que vai ganhar, eu penso, para quê? Além disso, para que a gente luta mais, ou seja, para que a gente quer que perca assim. Cara, a gente sempre quer que perca, mas agora o campeonato tá difícil. Eu tava ouvindo as coisas ali pelo rádio e depois já vi as imagens. E aí você fala, ó, você tem esse frame aqui, né? Cara, Budimir. Esse cara aqui, umas travas, uma pisada, umas coisas. Sempre que tem uma camisa do Real Madrid no meio, o cara deu sorte, deu sorte. Mas com o Barça já é outra história, né? Mas enfim, o caso é que, e agora eu vou falar dessa jogada, tá? Porque talvez não seja o que você pensa que eu vou dizer, beleza? Depois teve outra que me chamou muito a atenção. Como eu disse, o Barça está 14 pontos à nossa frente. Se o Madrid não ganhar neste domingo, no campo do Espanhol, o Espanhol que não vence uma partida da Liga desde dezembro, beleza. Mas aí está o Madrid, um time solidário. Fomos solidários com o Barça, mas não seremos com o Espanhol. Então, escolha sua própria aventura. Como você quer dar o campeonato de presente para o Barça? Como você quer dar de presente? Olha, no campo do Espanhol, então vai ser no campo do Espanhol. Se o Madrid ganhar o jogo, se eles errarem e ganharem o jogo, então vai ser no Camp Nou? No Camp Nou, cara? No Camp Nou. Claro que sim. O Madrid pode ganhar os dois jogos contra o Espanhol e o Barça no Camp Nou e a gente errar de novo. A gente vai lá no Camp Nou e depois perde em casa no Bernabéu e entrega o campeonato para o Barça no Bernabéu. Tem 3 opções. Escolha sua própria aventura. Com o que vamos coroar? Com o que vamos colocar a cereja do bolo nesta temporada? Com o quê? Vamos lá. No campo do Espanhol, no Camp Nou ou no Bernabéu? Escolham vocês mesmos, né? O que fazemos? Tem uma guarda de honra para eles comemorarem na nossa cara? O que escolhemos? O que escolhemos? Mas eu acho que o corredor, não. Dissemos na semana passada, né? Caso amanhã eles ganhem a liga, porque a gente faça outro papelão lá, outra vergonha, e depois não. Acho que isso não vai acontecer, pois já contei no vídeo da semana passada. Como fazer corredor de honra para um clube que venceu várias ligas, comprando o vice-chefe dos árbitros por 8,4 milhões em 2 décadas? Como? Acredito que o Madrid está firme nisso e espero que continue, né? Senão, já seria demais. Bom, então é isso. Essa jogada, você vê assim e diz, cara, isso tem que ser pênalti. Mas, o que vocês querem que eu diga? O primeiro que toca na bola, se já teve gente brava comigo no início do vídeo, vai ficar mais ainda. Mas preciso ser sincero, para mim isso não é pênalti. Assim como não foi pênalti o que aconteceu entre Budimir e Courtois, que no dia seguinte, 2 dias depois, percebemos que realmente o Courtois já tinha pisado no calcanhar e o Budimir colocou o pé por baixo. Além disso, Budimir já tinha feito a jogada e batido na bola antes do Sainz. Naquele pênalti que marcaram contra a gente, né? E nem vamos falar do que aconteceu há 2 anos,
há 1 ano e meio, há 2 temporadas, com aquela falta residual do Camavinga, aquele pênalti residual, que decidiram que não era residual naquele dia, mas depois é residual para outras coisas, né? Então, claro, mas por isso mesmo, se aqueles 2 também não me pareceram pênaltis, mas ferraram a gente, esse aqui também não é. Aqui é o Cancelo primeiro, desculpa. Vocês sabem que não posso mostrar direto, mas é ele que toca na bola antes, e por isso acontece, tá? Toca primeiro na bola e o Budimir também toca, por sinal. É aqui o Cancelo, olha, aqui! Ele toca, depois é o Budimir que também toca, e depois o Cancelo coloca o pé ali, mas é porque ele não pode fazer o pé desaparecer. Agora, insisto, isso para mim não deveria ser pênalti, mas não tenho nenhuma dúvida. Mas nenhuma dúvida de que se Cancelo fosse 3020, ele não poderia fazer nada. Se ele estivesse com a camisa do Real Madrid, aqui daria um pênalti, mas todos sabemos disso. Mas enfim, nada pro Barcita, né? Como nessa jogada? Essa é inacreditável. Essa sim me parece inacreditável, né? Como questiona Edu Bagnon, do fanático Real Madrid, a bola está perto o suficiente para ser jogada ou mais longe do que no lance de Valverde e Baena. Essa é absurda, hein? Reparem no que o Gabi Amoro faz aqui, hein? E ele diz, ou seja, a bola já está mais longe do que naquele dia entre Valverde e Baena. E a entrada, o que acontece é que assim, de frame a frame, não parece tão dura, mas é que, ou seja, a jogada em velocidade normal é que, olha, esse garoto perde a cabeça mesmo. Mas como em todas as jogadas, ou seja, ele sempre chega atrasado, vai como um louco, vai como um carniceiro em várias jogadas, e bom, é isso, deixam ele fazer, cara, deixam ele fazer. Enfim, bom, isso em relação à vitória do Barça, com um gol do Abueloski ali, o outro do Ferran Torres, e há um sinal de recuperação, um pouco do Osasuna, e aí, bom, no final das contas, como eu disse, nada. Parabéns ao Barça por... Não, que nada. Parabéns coisa nenhuma, parabéns coisa nenhuma. Parabéns ao Madrid pelo papelão de dar mais uma liga ao Barça. A terceira que eles ganham em 4 anos, não é? Olha, ainda falta o número final, hein? Vamos ver que duplo mortal com pirueta fazemos amanhã contra o Espanhol ou depois no Camp Nou e com o que eles vão nos surpreender. Agora sim, vamos falar sobre o Collins. Hoje houve confusão devido a um comentário do Collins sobre o último Mundial de Clubes, quando Vinícius cochilou em um momento de uma fala do Xabi Alonso. Já tinha ouvido isso antes, parecia familiar, sabe? Mas quem contou foi o Collins, né? E que coincidência, cara, justo agora, como se estivéssemos no meio da temporada. Mas o Collins eu sempre cito ele, olha, Javier Alverde me parece um comunicador muito bom. Eu gosto muito de ouvi-lo e acho que, bom, é um cara de quem se pode dizer muitas coisas. Não se pode dizer muitas coisas. Muitas coisas boas, claro, nenhuma ruim, ou muito poucas, né? Mas que, acima de tudo, não quer assustar o Madrid, não quer fazer isso. Mas pelo jeito que comunica, pelo jeito que eu vejo ele, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, já conversamos, colaboramos e eu o acompanho. Me parece um cara muito sincero e me parece um cara que já está de saco cheio. Como muitos de nós, e de olha, mas o que está acontecendo nesse elenco? Mas o que está acontecendo... Aqui ele revela algo que, se está contando e vocês vão ouvir, é porque alguém de dentro contou para ele. E pelo visto, ao vivo, porque depois foi explicado, ele disse, pois é uma live de 1h30, quase 2 horas, em que eu falo, digo coisas sobre Vinícius, sobre Mbappé, critico um, o outro, praticamente todos, né? Que é um passo que alguns comunicadores do Real Madrid ainda não deram, eu sempre disse isso. Olha, muitos dos quais eu realmente admiro e aprecio, que inclusive trabalham na televisão do Real Madrid, que não querem dar esse passo, estão no seu direito, no direito de não fazer isso, mas aqueles de nós que já demos esse passo na época, fomos criticados e agora estão criticando o Collins, cara. Mas enfim, porque claro, chegaram esses ultras do Vinícius, assim como existem do Mbappé, como existem de outros jogadores, e disseram, como assim? Mas como assim?
E ainda por cima, colocam a culpa no Mbappé, porque existe uma teoria de que se agora o Mbappé está fazendo de tudo por certos criadores, vamos começar a falar mal do Vinícius, ou de outros jogadores, nesse caso o Vinícius, né? Um que está dentro disso e está nessa plataforma, e eu que inclusive já critiquei os dois porque não estou nem aí para nada. Não tomo partido e considero ambos grandes jogadores, mas também me parece que este ano os dois se comportaram mal por vários motivos e que, como profissionais, estão deixando muito a desejar. E principalmente na questão do, pois é, respeito ao treinador, respeito à instituição, respeito aos seus companheiros, jogo coletivo, um monte de coisas. Não me importa se dizem que sou contra Vinícius ou Mbappé, sou contra ambos. E daí? Já faz 2 anos sem títulos. E daí? O que está acontecendo? Isso não é normal. Não são 2 dos melhores atacantes do mundo? Espere mais 1 ano sem títulos para ver onde esses 2 vão parar. Enfim. Bom, era isso que Collins dizia. Vamos ouvi-lo porque não tem desperdício. O que ele conta e como ele conta, um momentinho, lá vamos nós. Vou te contar uma coisa, e isso é certo. Alguns vão perguntar, como você sabe disso? Eu sei porque pessoas que viveram me contaram. Numa conversa técnica que estão fazendo durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos, com um vídeo, estão todos os jogadores, sessão de vídeo, explicativa, sabe? Explicando. Vinícius Júnior cochila, ele cochila e ele o acorda. Vinícius, você dormiu? Tal. Isso basta para não escalar um jogador como titular, sim ou não? Claro! Não estou dizendo que foi por isso, mas é para você ver que muitas vezes a gente desconhece tudo o que acontece dentro de um clube, dentro de um time, dentro de um vestiário. Acontecem coisas que fogem ao nosso conhecimento. E se um treinador decide colocar uma estrela no banco, é porque por algum motivo ele tem razões que o fazem pensar que isso é o melhor para o time e possivelmente para o jogador. Vou te contar uma coisa. Bom, então Xavi já via coisas em Vinícius que não gostava. O clube decidiu dar mais poder ao jogador do que ao treinador e Xavi acabou como acabou. Lembrem-se que no vídeo depois da transmissão ao vivo deste sábado, eu dizia: olha, muitas situações ali dentro a gente não conhece. Eu costumo confiar mais nos treinadores, ou seja, se entre Arbeloa e Ceballos houve uma situação em que o Ceballos não vai mais ser convocado para nenhum jogo e tal, e isso veio à tona. Tudo indica que sim. Ceballos vem se despedindo no Instagram há dias, enviando mensagens por lá. E o Arbeloa diz: quando eu estive aqui, os veteranos me ensinaram que daqui não sai nada, que o que acontece dentro do vestiário do Real Madrid fica no vestiário do Real Madrid. Porque, bom, pelo visto, o Ceballos acabou esticando a corda. Sempre se falou isso, né? Que o Ceballos é meio dedo duro. Já falaram isso, viu? Mas por isso sempre mais do lado do treinador. Sempre. Sempre. A mesma coisa com o Carvajal, viu? A mesma coisa com o Carvajal. Para mim, talvez o Carvajal realmente tenha feito umas coisinhas ali que não devia com o Arbeloa. Mesmo que eu tenha criticado em algum momento alguma referência do Arbeloa em coletiva de imprensa ao Carvajal, que ele deveria ter dado um pouco mais de carinho como capitão e como lenda do Real Madrid. Ele não fez isso, mas depois corrigiu. Tudo bem, ou deveria ter dado mais minutos. Por quê? Que tenha sido este ano o Cafu, né? Mas enfim, quanto ao tema de comportamentos e tal, sempre do lado do técnico, porque é ele quem manda, a não ser que haja um tratamento muito injusto com um jogador em específico, né? Mas o caso do Vinícius e do Xavi dava para ver de longe, Bom, então o Collins disse isso, o que é uma vergonha que o Vinícius tenha dormido numa preleção se fosse o Mbappé ou qualquer outro, se fosse qualquer um. De novo estamos na mesma, para mim tanto faz se é um ou se é outro. Cara, o que caiu em cima do Collins, o que caiu em cima do Collins é impressionante. Dizem que é a campanha do Mbappé, ou não é 4. Collins depois se pronunciou. O vídeo viralizou com 2 horas de transmissão ao vivo, onde ele criticou Mbappé, Vini, Fed, Yudi, Carvas, Asensio e Ceballos. Só pegaram o minuto do Vini. Depois disso, quem está em guerras de jogadores se animou e criou suas próprias histórias. Admito que algumas são bem divertidas. Mas aqui, os únicos que têm um problema relacionado ao Real Madrid são vocês, não eu. Se cuidem, como dizem, se cuidem, porque vocês estão precisando.
E é sobre isso que falo quando menciono essas novas torcidas do futebol. Olha, isso aqui é uma entrevista do Mário Soares com a Paula Badosa. Paula Badosa, tenista espanhola. Gosto muito dessa garota, de verdade. E isso que ela disse, eu sei que entre os madridistas gerou um olha. Do lado bom da história é que, olha, foi inteligente de passar a torcer para o Real Madrid. Aí está, aí está. É que para mim não... Desculpa ir contra a corrente. Cara, eu prefiro que ela seja do Madrid de verdade. Mas para mim, acho que não deveria ser assim. É uma garota, e eu nem sei quantos anos a Paula Badosa tem, mas já passou dos 20, e acho que por bastante. Mas enfim, você torce para um time, não pode mudar. Não tem como sair do Barcelona para o Real Madrid, desculpa. Mesmo com questões como o Barça pagar chefe de arbitragem, não dá para fazer isso. É que essas novas torcidas do futebol são as que eu não consigo entender. Essa garota faz isso sem nenhuma maldade. Ela, e vai contar agora, viveu uma experiência incrível no Santiago Bernabéu. E está tudo bem, mas não é o caso dela. Desse futebol do TikTok. Porque ela é tenista, ela é outra coisa. Ela não assiste a jogos de futebol de vez em quando, porque ela se tornou torcedora do Madrid pelo que viveu naquele dia no Bernabéu. Mas esse novo futebol do TikTok, de estrelinha com pés de barro, desses que dizem que tem aura e tudo isso, essa moda, esses vídeos de... Pois é, de jogadores de futebol que hoje estão em um time, amanhã estão em outro. E você vira torcedor do time para onde eles vão só porque o segue. Isso é uma merda. Para quem veio dos anos 80, 90, do futebol verdadeiro de sempre. Sinceramente, isso me dá nojo. Mas enfim, então isso é um exemplo do futebol que temos hoje em dia, da forma de torcer que temos hoje em dia. Ela torcia para algum time ou não, sempre torci para o Barça, já que a minha família morava em Barcelona. E de repente, quando em 2022 o Real Madrid jogou aqui contra o Manchester as semifinais da Champions, que o Madrid virou o jogo. Sim, esse jogo. Me convidaram e eu fui assistir. E eu fiquei tão impressionada com a virada. E eu que valorizo, claro, a mentalidade. Eu sou muito disso. Disse, vou voltar a torcer para o Madrid. E claro, todo o meu pessoal quer me matar agora. Então volto a torcer para o Madrid. É muito estranho o que... Está muito bem que ele diga isso. O outro longe do ônibus do Atlético. Está muito bem que ele diga isso. Eu que valorizo a questão da mentalidade. Sim, tudo isso está muito bem. Mas isso de, pois é, agora eu torço para o Madrid. Você não pode ser do Barça e virar torcedor do Madrid no dia seguinte. Não, não dá. O mesmo do Atlético para o Madrid. Ou do Madrid para o Atlético. Ou do Madrid para o Barça. Não dá, não dá. E isso é um pouco do que estamos sofrendo hoje nas redes sociais. Porque o motivo de pegarem no pé do Collins... Porque as pessoas são fãs de um jogador e não de um time. E isso é sério e me dá vontade, se eu pudesse muitas vezes, amanhã... Às vezes penso, desculpa, minha língua está enrolando agora. Já estou terminando, só estou muito cansado. Se eu pudesse, talvez deixasse o canal amanhã. Estou meio de saco cheio do futebol. Falo sério para vocês. Sério, estou falando para vocês. Mas enfim, eu gosto demais disso. Além disso, é o meu trabalho. E além disso, eu tenho a esperança de que o Madrid vá melhor no próximo ano. Acho que tempos melhores estão por vir. Mas às vezes, eu não sei. Não quero ir contra a corrente em certas coisas, mas não tenho outra escolha a não ser estar. Ir contra o que se pensa sobre isso. Ah, que legal essa garota. E se fosse o contrário? Se uma tenista do Madrid virasse torcedora do Barça e dissesse algo para você, você também xingaria ela de tudo quanto é nome. Bom, então tem que ser coerente na vida. Me parece, só isso. Me parece. Reflexões de um sábado em que, se é que já, agora vem tempos difíceis. Por isso, me faz pensar em outras coisas relacionadas ao futebol, mas infelizmente não à competição. Quem dera estivéssemos disputando as semifinais da Champions esta semana. Quem dera estivéssemos disputando a liga com os paga-árbitros para ganhá-la. Mas não é o caso. Nos vemos no próximo, que tudo corra bem para vocês e obrigado por estarem aí. Tchau!